Bom dia, a paz do Senhor esteja com você em mais um dia, em mais uma manhã, que você possa ser abençoado e edificado pela palavra do Senhor em nome de Jesus. Seja bem-vindo então nessa manhã ao devocional da manhã no livro de Provérbios. Já se inscreve no canal agora mesmo, se você ainda não é inscrito, me acompanhe aqui, também nas redes sociais, lá no Instagram, @WagnerIsmaelLemes, e confere também lá o meu site, wagnerlemes.com.br. Graças a Deus. Vamos então à leitura do capítulo 26 do livro de Provérbios. Nós vamos ler a partir do versículo 12, que diz assim: Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Olha só que interessante essa passagem. Quando alguém acha que é algo que não é, na verdade, ele é pior do que o insensato. Então, quando alguém acha-se sábio, por ele mesmo, na verdade, ele não é sábio. Ele é pior ainda do que o insensato. Agora, a partir do versículo 13 até o versículo 16, nós vamos falar agora sobre o preguiçoso. Então, eu vou ler todos esses versículos. Eu quero que você preste atenção em algo, mas para isso, sempre tenha em mente que o contrário da preguiça é trabalho. E quando a gente fala de sabedoria, a gente está falando de praticar aquilo que se conheceu. Ou seja, quando você tem conhecimento de algo, você precisa colocar em prática. E o que é colocar em prática? É trabalhar. Então, o preguiçoso, qual é o problema dele? Ele até conhece muita coisa, mas ele não quer trabalhar, ou seja, colocar em prática. Por quê? Porque dá muito trabalho. Então, às vezes, alguém explica alguma coisa para essa pessoa, e como ele é preguiçoso, ele até ouve, mas ele tem preguiça de colocar em prática. Então, esse é o preguiçoso que está sendo citado aqui nesses próximos versículos que vamos ler, então. Versículo 13 diz assim, então: O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Na verdade, ele está falando aqui uma desculpa, né? Não vou sair para fora de casa. A gente já viu em algum versículo atrás aqui no livro de Provérbios sobre isso, né? Que o preguiçoso ele diz, tem um leão lá fora, então eu não vou sair. Na verdade, ele está inventando uma desculpa, né? Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama, ou seja, vira e não sai do lugar. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas ele acha difícil demais levá-lo de volta à boca. A preguiça, até para comer, né? O preguiçoso considera mais sábio, ou ele se considera mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Então, aqui nós vemos que o preguiçoso ele tem um grande problema, que é achar que está certo. Que ele agindo com a sua preguiça, ele está agindo da forma certa. E é um engano que o preguiçoso comete. Por quê? Porque ele não consegue obter sabedoria por causa da sua preguiça. Ou seja, um homem que aprende algo e não põe em prática, jamais vai obter sabedoria. E a gente entende que a sabedoria é o que faz com que a gente possa prosperar. Como a gente está falando aqui sobre prosperidade, então a prosperidade ela vem mediante a sabedoria. E o preguiçoso não consegue obter sabedoria por conta da sua preguiça. Então, por isso que o livro de Provérbios ele é muito enfático em questão de fazendo esse paralelo, né? Ou melhor, essa comparação entre a preguiça e o trabalho, a diferença e o resultado de cada um. Versículo 17 diz assim: Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Ou seja, vai levar mordida. No grosso aqui do versículo você vai levar mordida se você se meter em algo que não é seu. Então evite se meter em discussões que não são relacionadas a você, ou algo, né, que tenha relação a você, a sua pessoa, né? Então se mantenha distante de qualquer tipo de discussão. E aí ele diz assim, que como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana a seu próximo e diz, eu estava só brincando. A gente costuma falar, né? Não brinque com coisa séria. Então, quando um homem e uma mulher, eles obtêm sabedoria, eles jamais vão brincar com algo sério. Não vão chegar e dizer, eu estava só brincando. Só que muitas vezes, depois de você cometer, né, essa brincadeira, vamos usar o termo aqui,
você vê as consequências da sua brincadeira. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você entender. Imagine que você, de repente, quer ir lá e assustar uma pessoa que tem problema de coração. E aquela pessoa morre. Você não tem como dizer, eu estava só brincando. Às vezes era uma brincadeira, só que o resultado da brincadeira tornou-se algo sério. Então, evite a todo custo brincar com coisa séria. Versículo 20 e 21 diz assim, sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Então, se não tem ninguém para botar fogo na fogueira, o fogo vai apagar. E se não tem um caluniador para atiçar a calúnia, ela termina também. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdia. Tem gente que gosta, que tem prazer em ir, quando encontra uma briga, em vez de apaziguar, colocar mais lenha na fogueira, que é o que a gente usa esse ditado, né? Ir lá e atiçar cada vez mais para que aqueles que estão brigando briguem cada vez mais. E isso não é o correto. O correto é, nós que temos sabedoria, apaziguar qualquer tipo de briga existente. Tá? E muito menos entrar em uma briga, né? Em uma discussão, como a gente acabou de ler. E agora do versículo 22 até o versículo 28, nós vamos falar sobre as palavras, tá? Preste muita atenção nisso, porque a gente entende que a palavra, ou aquilo que sai dos nossos lábios, pode abençoar as vidas, ou pode amaldiçoar, pode destruir ou pode construir e edificar. Então é uma escolha que a gente faz com as nossas palavras. Então diz assim, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, ou seja, parece bom, né? Descem saborosos até o íntimo. É uma coisa que parece ser boa, mas no final não é. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Ou seja, às vezes as palavras estão falando uma coisa que parece que a pessoa é uma pessoa boa, mas na verdade o coração está cheio de sujeira. Então as palavras muitas vezes podem envolver as pessoas de uma forma que elas não percebem a maldade que está no coração. Então aí nós precisamos, sabe do quê? Do discernimento espiritual, para que a gente possa discernir o que está dentro do coração e não somente aquilo que a pessoa está falando. Através do Espírito a gente tem discernimento e a gente pode entender. Aqui está falando que como um esmalte, né, que está por fora de um vaso de barro, ou seja, é só uma camadinha que está cobrindo, parece que o vaso é feito daquele material. Mas na verdade, se você tira o esmalte, você vê realmente do que o material é feito. Versículo 24. Quem odeia, disfarça suas intenções. Com os lábios, disfarça suas intenções com os lábios. Mas no coração abriga a falsidade. Então, basicamente, como estava no versículo anterior também, a mesma ideia, né? Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Isso aqui confirma, então, tenha muito cuidado com quem você conversa, porque às vezes você pode estar sendo enganado e por falta de discernimento você não perceber. É como, vamos supor que você vai fazer um negócio com alguém. E aquela pessoa te faz ali uma proposta que você acha assim irrecusável, mas na verdade essa pessoa está te enganando com os lábios, com as palavras, ela está te enganando e sem discernimento você não consegue perceber essa realidade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Então, a realidade é que chega uma hora ou outra que o ódio que alguém sente por outra pessoa vai ser exposto em público. Quem faz uma cova, nela cairá, e se alguém rola uma pedra, ela rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Então, a questão aqui é que tudo aquilo que nós falarmos, né, vai aparecer, não vai ficar oculto para sempre, vai ser exposto. Porém, o que acontece? Quando não há sabedoria de quem está ouvindo, essa pessoa pode ser iludida. E quando aquilo aparecer, ou seja, que a maldade que tem no coração do outro aparecer, às vezes já é tarde demais. O resultado daquilo, né, pode ser desastroso. Então, você precisa pedir discernimento para o Senhor, para o Espírito Santo, para que você detecte antes de cair em uma armadilha feita por palavras, né? Às vezes você está ali diante de uma situação, você acha que né, por exemplo, um homem está procurando uma mulher para se casar e de repente ele cai numa lábia, ou uma mulher procurando um homem para se casar e acha que
pelas palavras, é a melhor pessoa do mundo, mas cedo ou tarde, aquilo que a pessoa tem dentro do seu coração vai ser exposto. E às vezes pode ser tarde demais. Então a gente precisa de muita sabedoria e discernimento. Amém? Graças a Deus. Vamos orar nessa manhã e agradecer ao nosso Deus pela sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, por mais um devocional e pelo aprendizado do dia de hoje. Eu peço que tu venha fortalecer a cada um que está aqui comigo. Deus dá graça, sabedoria, discernimento, Pai, nós pedimos, para que a gente possa discernir aquilo, Senhor, que é certo e errado e evitar cair em armadilhas que muitas vezes podem destruir a nossa vida. Senhor, derrama o discernimento sobre cada um de nós, Pai, cada um que está aqui comigo, Senhor, nessa manhã. Nos ajuda em nome de Jesus. Abençoa o nosso dia, guarda a nossa vida, Senhor, cada família aqui representada, cada lar, esteja abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida e você possa ter um dia abençoado na presença do Senhor. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você quiser entrar no meu grupo de devocionais, só clicar aqui embaixo no link que está na descrição. E também peço que você compartilhe com mais pessoas esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra. Tá bom? Nos vemos amanhã, então, a partir das 6 horas o vídeo já fica disponível aqui. Você pode estar sendo abençoado e edificado pela palavra do Senhor. Até lá, que Deus te abençoe.